Olá, seja muito bem-vindo ao Saúde em Movimento. Hoje iniciamos a nossa segunda temporada com episódios incríveis. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Matheus Guedes, fisioterapeuta. E eu sou Rodrigo Nunes, médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho. E é um prazer estar de volta aqui com você, Matheus, para essa nova temporada, né? E a gente vai começar aí com chave de ouro. Então se acomodem aí que o episódio está incrível. Bom, hoje a gente começa o nosso episódio com uma pessoa especial. Eu falo para ele que é um super atleta. Então, seja muito bem-vindo, Esdras. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Rodrigo. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês e principalmente com todo o público aí, toda essa galera aí que está nos vendo aí pela internet. Espero que seja um bate-papo legal. E apesar do nervosismo, vou tentar não tremer muito. Faz parte. Vai ser A gente também fica. Perfeito. Esdras, então começa falando um pouquinho pra gente da sua história, né, da como você tá hoje até aqui. Então conta pra gente um pouquinho, que eu acho que isso vai ser uma história que vai motivar muitas pessoas a sair da sua zona de conforto, a sair do seu básico e tentar fazer algo melhor para sua própria vida, Perfeito. Bom, o legal do podcast é que o nome é Saúde em Movimento, né? Eu, para chegar aqui hoje, tive que perder todos os movimentos. Então, a gente vai começar com isso. Eu sofri um acidente em abril de 2009, mergulho numa piscina. Mergulhei, vim correndo, bati a cabeça no fundo, lesionei a quinta vértebra cervical, com comprometimento de 70% da medula. E aí fiquei tetraplégico com isso. Mas antes disso, né, como a gente estava conversando aqui nos bastidores com o Dr. Rodrigo, eu era militar. Eu servi aqui, moro em Campinas, e eu servi aqui na 11ª Brigada de Infantaria Leve. E tive diversos episódios lá, tinha treinamento militar, sabia bem de primeiros socorros, porque eu incorporei no Exército Brasileiro em 1º de março de 2007. E desde então fui treinando, fui me aperfeiçoando lá. E em 2009 surgiu um contingente para ir para a missão de paz da ONU. E eu fui voluntário, fui selecionado, e nesse contingente a gente tinha muito treinamento de primeiros socorros, de auxílio, porque a gente ia participar de uma missão de paz. Era um país, o Haiti era um país que estava em situação de vulnerabilidade muito grande, dominado pelo crime organizado. E aí a gente precisava saber fazer parto, primeiros socorros, pancada na cabeça, tudo isso. E eu nem sabia que isso ia ter utilidade para mim, porque no dia do meu acidente, quem orientou os primeiros socorros fui eu. Eu bati a minha cabeça no fundo da piscina, não fiquei inconsciente, só fiquei boiando. Fiquei um bom tempo lá segurando a respiração. E no momento, por causa da dor da pancada, no momento que eu tentei nadar, o corpo já não respondia. Eu estava de olhos fechados, aí abri o olho. Quando eu abri o olho, eu só vi minhas duas mãos tremendo assim na piscina. E aí eu segurei a respiração máxima, meus amigos perceberam que eu não saía, aí me tiraram. Na hora que eles me tiraram da água, eu já comecei a perguntar: quem é que está me segurando? Com a cabeça virada para baixo. Falei: não me vira. Junta um, segura minha cabeça, outro segura meu ombro, outro segura meus pés. Pega um boné, pega a aba do boné, aperta aqui na minha nuca, não deixa o meu pescoço mexer. Você teve essa calma, Edra, assim. Aí, cara, momento, parece história de filme. Eu queria estar com os meus amigos aqui para que eles comprovassem isso. Foi real. E aí eu falei: eu vou contar até 3, no 3 a gente vira. Contamos, me viraram. Aí começaram a fazer os testes e eu deitado na beira da piscina. O pessoal: mas você tá bem, você tá conversando? Eu falei assim: eu tô bem, mas eu não tô sentindo nem a mão que tá me segurando. E aí... Onde você tava? Tava num retiro com o pessoal da igreja. Tá. Tava numa chácara, meus amigos, galera que convivia comigo, entendeu? E aí, graças a Deus, tinha um outro colega meu também, que era militar, também servia no batalhão do lado, lá no Belog, tava lá, então auxiliou, mas eu tava com um treinamento de primeiros socorros tinindo na cabeça. Já fazia 1 ano que a gente estava treinando para a missão de paz e faltava 1 mês para eu embarcar. Então aquilo ali tava quente. Falei: eu bati a cabeça, eu sei que eu machuquei o pescoço, mas eu não tinha noção da gravidade do acidente. Por estar consciente, por estar lúcido, falei: não, foi alguma pancada só, deve ter sido a cabeça. E a gente sabe, quando a gente aprende primeiros socorros, que pancada na cabeça não tem segredo, é imobilizar o pescoço.
Sim, entendeu? E eu fui nessa linha de raciocínio. Essa sua calma e lucidez nesse momento, né? Eu não, tenho certeza. Foi Fez a diferença, né? Total, determinante para todo o resultado dali para frente, né? Eu tive longos, aproximadamente 2 minutos embaixo d'água para pensar nisso. Mas eu confesso para vocês que eu não achei que eu fosse sair de lá, não. Eu achei que eu fosse morrer afogado, porque o corpo simplesmente não mexia. Eu tava com o pulmão cheio de ar, então eu boiava. E eu via que eu não tava no fundo da piscina, eu tava só com as costas para fora. Normalmente eu já vi alguns vídeos de acidentes parecidos com o meu, que é mais incomum do que a gente pensa. E sempre acontece isso. É o mergulho, a pancada e depois só o dorso boiando. Foi o que aconteceu comigo, mas graças a Deus e ao treinamento militar eu consegui orientar bem, porque poderia ter sido muito mais grave do que foi, né? Com certeza. Aí chegou no hospital. Cheguei no hospital, aí foram feitos os primeiros exames, né? Temperatura, fizeram um monte de coisa lá. Só que de cara não me falaram o diagnóstico. Eu só ouvi as enfermeiras comentando, falou assim, tá tetraplégico. Aí nessa hora deu um baque. Nessa hora eu confesso pra vocês que eu chorei. E aí eu falei assim, como assim tetraplégico? Não falei com ninguém, né? Eu tava ouvindo aquilo sozinho. E foi um choque pra mim. E aí passei por tomografia, ressonância magnética. E aí no hospital, inclusive fui atendido no hospital público. Apesar de ser militar, fui direcionado a chácara era aqui em Solar das Andorinhas, sim, Gargantilha, para aqueles lados lá. Então me levaram para a Unicamp, que era o hospital mais próximo ali. O atendimento na Unicamp foi excepcional. Ressonância magnética, tomografia. Aí o médico chegou e falou para mim, falou assim, o seu acidente é grave. Eu sei que você tem 20 anos de idade, mas a gente vai te operar e vai dar tudo certo. Falei, tá bom. Aí fiquei 11 dias internado com o pescoço imobilizado, colar esses 11 dias. Fui para o centro cirúrgico, fiz a cirurgia, correu tudo bem. Quando volta da cirurgia, eu fui direto para a UTI. Eu fiquei 2 dias na UTI porque foi eu não sei se dá para ver aqui, a cirurgia foi feita pela frente. E foi uma cirurgia bem delicada. Eu não tenho mais a quinta vértebra. Eles tiraram os estilhaços porque a vértebra esmagou, era muito forte. Eu ainda sou forte, mas não tanto quanto naquela época. Eu pesava 85 quilos, era muito forte mesmo. Então foi se somar tudo, força da gravidade, mais a altura que eu saía da piscina, mais o meu peso corporal, foi uma pancada que esmagou a vértebra, não sobrou nada. Então eles tiraram a C5, colocaram uma prótese de platina e uma placa de titânio, com 2 parafusos na C4 e na C6. Hoje eu sou quase o Homem de Ferro, entendeu? Quase. E cirurgia, teve essa cirurgia, aí você estava falando, foi para UTI, isso. E não precisou de nenhum outro procedimento cirúrgico. Não, foi só essa aí. Foi essa cirurgia. Só essa aí. Tá. Saí da UTI e fui pro quarto. Consegui fazer tudo numa só, né? Bom. Aí chegou no quarto que o médico veio e me deu a boa notícia. Falou assim, eu sei que você tem 20 anos, eu sei que você é ativo, mas eu preciso ser sincero com você. Você nunca mais vai andar. Aí eu virei pra ele e falei assim, doutor, mas eu não tenho nada de chance. Ele falou assim, pelo meu estudo, por tudo que eu conheço, por tudo que eu aprendi ao longo desses meus 10 anos, eu tenho que te dizer que você nunca vai mais andar, mas eu não posso descartar nenhuma possibilidade. Eu posso dizer que você tem 1% de chance. Eu falei pra ele, 1%? Ele Eu falei assim, é tudo que eu preciso. Ainda virei pra ele, eu sou cristão, eu falei assim pra ele, o senhor não tem noção o quanto pro meu Deus é esse 1%. E aí, agarrei isso com unhas e dentes, e quem convive comigo sabe que esse 1% virou muita coisa. Virou 100%. Virou muita coisa. Eu diria que é mais que 100%. Mais que 100%. Porque 100% seria só eu, né? Hoje eu sou casado, tenho família, ainda acabei com a matemática. Na matemática diz que 1 mais 1 são 2, meu 1 mais 1 virou 5. Eu tenho 3 filhos depois de uma lesão medular. Tô vasectomizado, senão tinha mais. Que coisa bacana. Cara, e pensar que, assim, de novo, né? Eu sou repetitivo, mas a sua lucidez nesse momento, no momento do acidente, é responsável por esses 500% hoje, essa família bonita, os filhos e tudo mais, mas é uma lucidez de quem tem preparo, né? Não é aí que tá, é uma lucidez de quem tem preparo, uma lucidez de quem tem Deus, uma lucidez de quem tem
na hora ali uma capacidade de tomar essa decisão e peraí. Não, só os 2 primeiros minutos embaixo d'água, pois é. 99% já tinha ido aí, né? Sim. Cara, eu gostava, eu brinco até hoje, eu isso, treino a apneia. Eu treinava muito a apneia, nem imaginava que ia precisar. Graças a Deus eu tinha um treinamento bom de apneia na época. E quanto tempo depois você deu o primeiro passo? Então, aí vamos lá. Eu fiz a cirurgia e aí o médico falou pra mim, me deu esse diagnóstico. Eu falei assim, não. E eu tava no hospital, a minha opção era orar. Porque eu não mexia nada, não mexia braço, não mexia nada. E eu comecei a falar com Deus, falei assim, meu Deus, eu não vou ficar nessa situação não, me ajuda. Se o Senhor, a minha oração eu lembro que era sempre essa. Eu falei, se o Senhor permitiu que eu escapasse daquela piscina, algum propósito o Senhor tem. Então eu quero sair dessa, eu quero voltar a andar. E algo que é interessante na lesão medular, graças a Deus que eu estou aqui com um fisioterapeuta e um médico. Então vocês com certeza vão concordar comigo. O comum em uma lesão medular é você voltar primeiro os membros mais próximos da lesão. Tá certo o que eu estou falando? O primeiro movimento que eu recuperei foi do dedão do pé. Dedão do pé esquerdo. Primeiro movimento que eu recuperei foi o dedão do pé. Você lembra quanto tempo depois isso aconteceu? 48 horas depois da cirurgia. 48 horas depois da cirurgia, não. Depois que eu subi pro quarto. Porque eu passei 2 dias na UTI e vim pro leito, né? Vim pro quarto. Depois que eu fiquei no quarto, que o médico me deu essa notícia, falou que eu não ia mais andar e tal. 4 aí dias. 48 horas depois que ele me deu essa notícia, eu comecei a mexer o dedão do pé. E eles vinham fazer aquele relatório matutino, vespertino para trocar o plantão. E eu lembro que quando eu comecei a mexer o dedão do pé, falei, doutor, já tem mais de 1%. Pelava no 1%. Como assim? Falei, pescoção travado aqui. Falei, dá uma olhada lá no dedão do meu pé esquerdo. Aí ele o que? Eu mexi o dedo do pé. E eu já sentia. Não, era um formigamento, mas eu sabia que eu estava mexendo o dedo do pé. Aí ele, faz de novo. Mexi. Ele falou, vou segurar. Tá sentindo o meu dedo segurando? Eu falei, tô. Eu segurei a lágrima porque eu não tinha sentido ainda. Aí na hora que ele botou a mão, eu senti um formigamento forte. Eu sabia que era o dedão do pé. Ele botou a mão, aí eu forcei o dedo, eu senti o meu dedo empurrando dele. Aí ele falou pra mim, ele explicou isso aí. Eu sei porque o médico me explicou. Falou assim, isso é muito incomum. Cara, na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, pronto, já tô na contramão, vou andar. E aí começou o quê? Mais 11 dias no hospital, aí me mandaram para casa. Quando eu cheguei em casa, eu não podia ficar em cadeira de roda, porque o meu acidente foi tão grave que na hora que eu ia saindo da posição deitada, eu desmaiava. O sangue não circulava para a cabeça e era me levantar, eu desmaiava, apagava mesmo. E aí eu quebrei o pescoço numa chácara, mas um mês depois que eu cheguei em casa ia ter outra chácara. E eu queria ir nessa chácara. Eu queria. Outro retiro. Outro retiro. Eu falei, eu quero ir. É o teimoso de não, você persistente. Tá doido que eu ia abandonar o barco. E aí eu tinha um fisioterapeuta, isso aí eu agradeço muito a meus amigos de pelotão. Gente, eu vou falar muito aqui, mas eu vou tentar resumir. Não pode. Pessoal, foi para a missão de paz, foi para Haiti. E eles se juntaram de lá. Os caras estavam a quilômetros, estavam em guerra, estavam numa situação horrível. Mas eles pagaram um fisioterapeuta particular para mim. E ainda falaram para mim que não era para, ainda falaram que não era para falar. Disseram que era para dizer que era do convênio, que era do convênio militar. Só que assim, o exército me deu todo o suporte. Só que de princípio, para eu ir para o hospital fazer fisioterapia, o acesso da minha casa era muito ruim, era muita escada. Tinham que vir uma viatura, mais 4 militares, me tirar da cama, me pôr na maca, me levar de maca até o hospital. E no Hospital das Clínicas só tinha como eu fazer isso uma vez por semana. Eles pagavam um fisioterapeuta particular, chama Márcio Monteiro, fisioterapeuta, eu nunca vou esquecer o nome dele, para ir na minha casa 2 vezes por semana. E aí ele falava assim, não, você tem que treinar, e ele levou aquelas macas de fazer, eu não sei o nome, de ficar ortostática. Ortostática. E eu lembro que eles iam me virando, eu pensando, eu preciso conseguir. Isso sempre, por enquanto, em casa. Em casa, tá. Aí eu ia virando, aí eu segurava, e apagava. Pô. Aí daqui a pouco acordava todo mundo. Vamos descansar? Eu falei assim, não tenho tempo para descansar. E aí, eu sei que com 20 dias eu consegui ir para cadeira de roda. Cara, raquítico.
Eu entrei no hospital com entre 85 e 88 quilos. Nessa época aí eu já estava com 53. Nossa. Perdi toda a massa muscular. Entendeu? E aí consegui ir pra cadeira de roda. Aí pra mim eu falei, agora eu tô motorizado, agora eu vou pra onde eu quero. Fui pra chácara, só que era assim. O Márcio falou assim, ó, ele pode ir, mas ele tem que ficar meia hora na cadeira e 2 horas no colchão. Aí nessa hora o eu de verdade apareceu. Eu falei assim, então não vou mais. Os caras, por quê? Eu falei, imagina que eu vou pra dar trabalho pra vocês. Eu quero ir pra eu curtir, não quero ir lá pra vocês ficar a cada 2 horas me virando igual um frango de padaria. Aí meus amigos falaram assim, agora você inventou, você vai. A cada 2 horas os caras iam lá, me tiravam da cadeira de roda, me botava deitado, deixava lá. E eu digo pra vocês, você comentou da minha força, do meu equilíbrio, não tem nada disso. O que eu tenho é um Deus que nunca me abandonou, uma família que sempre acreditou em mim, e amigos, vocês falaram que vocês iam chorar, mas sempre que eu falo dos meus amigos sou eu que choro. E amigos que poderiam ter desistido. Mas sabe aqueles 4 amigos que tem uma passagem bíblica que pegaram o amigo paralítico e levaram para o telhado? Meus amigos fizeram isso comigo. Era praia, era cinema, era chácara. Eles nunca me deixaram para trás. E por várias vezes eu falei, não quero ir não. Eles brincaram comigo e falaram assim, você não tem que querer não, você está tetraplégico, a gente vai te levar. E gente, vocês não sabem a força que isso me deu, porque eles simplesmente não me deixaram parar. Eu nunca fui um cara depressivo, de me acomodar, tipo, me tocar no canto, mas eu nunca gostei de dar trabalho. E eles, cara, eu posso falar isso aqui, eu não tenho vergonha nenhuma, eles trocavam minhas fraldas. Os caras trocavam minhas fraldas. Dá trabalho, né? Eu acho que é o que você falou, a amizade verdadeira, né? É isso, né? Família. Nesse momento é que a gente percebe os caras que estão do seu lado, que não abrem a mão, que eu acho que foi uma injeção de ânimo fora do normal, tudo isso acontecendo, né? E te dando gás para continuar seguindo. Já tinha um super ânimo, né? É impressionante, cara, muito bacana. Eu de sonda, fralda geriátrica, e a gente ia pro cinema, aí chegava lá, tinha aquele cantinho pra cadeira de roda, né? Juntava 2, arrancava da cadeira e falava assim, a gente sempre assistiu filme no fundão, não é por causa de você que a gente vai mudar não, botava nas costas, levava lá pro fundão. Então isso aí nunca me deixou parar, sabe? E aí em contrapartida a todo esse esforço que eu vi eles fazendo por mim, o mínimo que eu podia fazer era dar o meu máximo. E aí fisioterapia. Aí eu comecei a conseguir ir para fisioterapia na mesma Unicamp, cirurgia e fisioterapia tudo lá. Aí eu já ia 2 vezes por semana lá e mais as 2 vezes por semana em casa. Aí o negócio começou a ficar bom. Só que lá ainda era mesa ortostática e o pessoal me pegava e bastante fraco. Só que com 6 meses eu consegui ficar de pé. 6 meses consegui ficar 6 meses eu consegui ficar de pé, andador, e a galera ia junto, e aí eu já comecei a dar trabalho, mas não de trabalho de precisar carregar, o pessoal precisar me segurar. Sim. Porque eu queria. Sim, queria. Eu falei assim, ó, se eu dou um passo, eu dou 10. Mais forte nessa época ou não? Não. As 2 mãos fechadas assim, Matheus. Fechada, eu apoiava elas assim. Mas é algo que eu preciso contar para vocês, que a minha recuperação, na verdade, ela não aconteceu no hospital. Ela aconteceu em casa. Com 4 meses e meio, mais ou menos, eu já estava cansado já de cadeira de roda só. Eu falei, não, eu cansei, eu enjoei. Aí eu falei pro meu pai, pai, arruma um andador pra mim. Aí o Márcio falou pro meu pai, falou assim, não arruma, ele é louco, ele vai se machucar, não deixa o andador. Eu falei assim, não, fica tranquilo, não vou aprontar, deixa ele perto de mim só pra eu olhar, porque eu quero ver o meu objetivo. Quando a gente vê algo que a gente quer, entendeu? Eu lembro que o Matheus falou pra mim, falou, cara, faz um mural, bota os teus objetivos, isso é real. Quando a gente vê algo que a gente consegue visualizar aquilo, pra tornar aquilo real é mais fácil. E aí eu falei isso pra ele, não, eu quero ver o andador, que é o meu próximo passo. Eu ficava olhando pra cadeira, eu falei, eu vou pra lá, eu já tô na cadeira. Agora eu quero olhar o andador pra eu levantar. Só que na verdade já era um plano mesmo de loucura, porque eu sabia que eu ia andar.
E aí eu coloquei esse andador, eu já estava melhor, já estava conseguindo bastante ajuda dos braços, os braços já estavam mexendo legalzinho, não o direito, né, que o direito até hoje é meio zoado, tríceps, flexão de punho eu não tenho, a minha mão, minha movimentação dela é quase nada, e aí eu já tinha o braço esquerdo um pouco forte e eu me apoiava muito nele, e eu olhava para aquele andador ali, e aí eu falei pro meu pai, arruma um andador para mim, e ele arrumou o andador. E eu lembro que eu ficava com aquele andador do lado da minha cama e todos os dias eu orava, falava, Deus, o próximo passo é aquele lá, o próximo passo é aquele lá, mas eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. E teve um dia que eu aloprei. A minha tia saiu do serviço, parou de trabalhar para cuidar de mim, porque banho era deitado numa cama, lavava a parte de cima, virava para o outro lado, lavava a outra. Tinha dificuldade para fazer as necessidades básicas, número 1, número 2, precisava de ajuda para tudo. E aí eu já estava cansado dessa situação. E aí teve um dia que eu peguei o andador, puxei pro lado da minha cama, me forcei, fui me contorcendo, cheguei na beira da cama com a mão, botei as duas pernas pro chão, segurei no andador, e eu lembro que eu fiz essa oração, falei assim, Deus, da mesma forma que o Senhor devolveu a força para Sansão, devolve a força para minhas pernas, eu quero andar. Eu segurei naquele andador, e de forma simples e milagrosa eu fiquei de pé. Fiquei de pé e na hora que eu acreditei eu falei assim, é coisa de Deus, isso aqui não é meu não, porque a perna direita ela não tinha firmeza nenhuma, a esquerda ela já começava, eu sentia o pé encostando no chão, mas eu não sentia a força que eu senti firmeza na esquerda o suficiente para carregar a direita. Eu falei, hoje é agora. Aí eu peguei o andador, andei do quarto, minha casa não era muito grande, isso ajudou. Do quarto até a sala dava uns 6, 7 passos. Pra mim foi a maior. Eu fiz marcha de 60 km mochilado no exército. Aqueles 6 passos foram muito mais difíceis, mas eu não estava sozinho. E aí andei até a sala e de repente cheguei lá e minha tia na cozinha. E eu falei pra ela assim, e aí, o que tem pra almoçar? Ela nem percebeu. Assim, tô fazendo um franguinho. Daqui a pouco ela virou, olhou pra trás, deu um trabalho pra eu ficar de pé, ela quase me derrubou, porque ela veio correndo, me deu um abraço, eu, calma. Aí já virei, já caí sentado no sofá e foi um dia marcante pra mim. Mas o que me marcou aquele dia, eu falei assim, quem dá 1, dá 10, quem dá 6, dá 60. Eu falei assim, cadeira de roda pra mim não é mais uma realidade. E isso era mais ou menos 6 meses, é isso? 6 meses. 6 meses. E aí eu acho que a reabilitação tomou um novo ânimo. Daí pra frente era loucura. Era andador pra cima, andador pra baixo, pra um lado e pro outro. Aí comecei a dar trabalho na fisioterapia, porque já tinha o choque. E a sessão era pra eu ficar 20 minutos de alongamento. Era só 40 minutos que tinha, e mais 20 minutos de exercício. Eu ficava os 40 batendo papo com o fisioterapeuta na esteira, com o eletrodo até na cara. Eu falei, não, eu quero ficar aqui andando, eu não vim aqui pra ficar esticando, não, já tá bom, vamos andar. Uns 40 minutos, e lavado de suor. Tá cansado? Não. Não tô não, tava morrendo, mas eu falei assim, não, eu quero andar. E aí eu demorei por volta de 1 ano e meio pra já conseguir o que eu tenho hoje. De conseguir ficar em pé, não fico em pé sozinho, mas eu já consigo ficar em pé, consigo ficar equilibrado, já tenho a minha força incomparável com aquela época. Não, mas aí você anda só com a bengala, sim, né? E quando foi que o esporte entrou? Você começou a pensar nisso nessa trajetória? Então, o esporte, por que eu gosto de falar do exército? Você já era um atleta, né? Porque o exército, foi o exército que abriu a porta para mim. Eu sofri um acidente em 2009 e fui reformado. Reformado é o quê? Mudou minha situação. Eu era soldado, era do efetivo temporário, tinha curso de cabo, mas não era de carreira. E aí nesse processo, nesse meio tempo, de 2009 até 2016, eu fiquei em processo, para o exército decidir o que ia fazer comigo. Mas pela gravidade da minha lesão, eles falaram assim, a gente precisa aposentar esse cara está inapto para o serviço militar e para o serviço comum, por causa da mão, por causa de toda a deficiência que ficou mais grave do lado direito. Eu tenho até hoje essa dificuldade de fraqueza no tronco, lado direito, a perna também, mas o esquerdo é que é o lado que me carrega para tudo que é lado. E aí, nesse processo, saiu minha reforma. Pouco tempo depois, o Exército resolveu montar uma equipe militar paralímpica. E a modalidade era tiro com arco. E aí, o
o Eugênio, que a gente conversou, foi lá falar com o pessoal, os aposentados lá na CIP, Seção de Nativos e Pensionistas, para perguntar, falou assim, tem alguém que aposentou recentemente, está com deficiência, tal, e quem tinha aposentado naquele ano? Eu, 2016, aí em 2017 ele foi e os caras lembraram de mim, cara, me viram lá 30 dias e me marcaram. Falei assim, não, tem um rapaz que é novo, tal, e foi o meu técnico que me chamou, se chama Marcos Bortolotto, que era o chefe da delegação na época. E aí ele me chamou para fazer um teste. Vou fazer um teste tiro com arco. Falei, teste, esporte? Você já tinha experiência? Nunca tinha tirado. Só com armamento, né? Fuzil, .50, calibre 12, tudo isso aí, mas tiro com arco não. Aí cheguei lá, fui dar o primeiro tiro, sou canhoto. Aí eu puxei a borrachinha com esse braço, o outro puff vinha pra cara. Aí meu técnico olhou e falou assim, cara, sem chance pra esse cara, não dá não. Aí ele é bem exigente. Ele falou pra mim assim, você precisa recuperar esse braço. Cara, lesão medular. Ele falou assim, volta daqui 90 dias com esse braço recuperado. Esses 90 dias era pra me testar. Falou, se esse cara quiser mesmo, 90 dias ele vai voltar. Eu ficava igual um maluco em casa. Mexe, batia no braço, me escava o braço. 90 dias, o que aconteceu? Melhorou? Melhorou nada. Lesão medular, tríceps fraco, como que vai voltar? Aí eu peguei com um dia faltando os 30 dias, eu mandei mensagem pra ele. Falei, amanhã completa os 90 dias. Que horas que eu cheguei no clube? Ele, 7 horas. Era 7 horas, eu tava lá. Só que nesse meio tempo ele arrumou o quê? Um gatilho. A gente usa o gatilho para atirar no arco composto. Quem estiver vendo o podcast aí, pesquise arco composto. Para onde que eu olho para falar pro povo? Aquela câmera ali. Quem estiver assistindo o podcast, pesquise arco composto, arco recurvo. Pesquise sobre o arco olímpico e paralímpico brasileiro, porque é um esporte pouco fomentado. Eu vou aproveitar para vender o meu peixe. Então pesquise mais sobre o esporte olímpico e paralímpico e principalmente porque é o meu peixe, o tiro com arco brasileiro. Hoje o ranking, o top 1 do mundo se chama Marcos da Almeida, é brasileiro, e o próximo ranking top 1 paralímpico provavelmente vai se chamar Esdras Rocha. Acompanhe os próximos capítulos. É isso aí. Você viu? Com essa história toda, eu não tenho dúvida, viu, Esdras? Não menosprezamos meus companheiros de linha de tiro, mas eu quero muito. É isso. Eu quero muito. Então, continuando. Aí veio a equipe militar e ele me chamou os 90 dias, ele arrumou um gatilho que ele fica... Bobi, ele devia ter trago. Ele fica preso aqui no meu pulso e aí eu perco a necessidade do uso da mão. E como o meu braço bom era o braço direito, aí a gente inverte o tiro. Eu que sou canhoto, teria que atirar como destro. Falei, pra mim não é problema nenhum, o que eu quero é atirar. Aí a gente trocou, aí eu segurava o arco com esse braço, que tem força no tríceps para manter esticado, puxo com esse aqui, encosto aqui, e só toca assim, ó, o gatilho no queixo, no que eu giro o braço para trás e o tiro sai. Aí ele falou assim, vamos fazer o teste? Vamos. Segurei, puxei, a hora que eu joguei o braço para trás, o tiro saiu. Ele aí gostou, falei, cara, quero fazer isso pro resto da vida. Gostei, caramba, faz 8 anos que eu tô gostando. E você já atirava com armamento? Sim. Você sempre gostou de tiro? Não. Você era um bom atirador? Como é que era isso antes e depois? Você tem algum paralelo? Eu sempre fui um atirador de médio para ruim. Nunca fui aquele cara que chegou e falou assim, rapaz, fulano tem um dom. Nunca tive o dom. Só que eu sempre fui inconformado com, me desculpe a palavra que eu vou usar, sempre fui inconformado com a mediocridade. Eu fui um recruta péssimo de tiro. Péssimo. Só que eu falei assim, eu quero ficar bom, caramba, eu sou militar e eu não vou saber atirar. Então eu conversei com o capitão Wagner, na época era meu comandante de companhia. Falei, capitão, me ajuda, eu sou péssimo, eu quero ficar bom. Ele falou assim, ele me chamava de monstrão, porque era monstrão. Pô, monstrão, carioca, vou te ensinar. Ele só era sniper. Aí olha com quem que eu fui aprender. Aí eu praticava, ao ponto de eu fazer um tiro excelente a 300 metros. E o tiro com arco foi a mesma coisa. Eu imagino que a concentração, pré-tiro, né, a respiração, o controle de respiração faz parte, ajuda bastante. Tanto faz no armamento e no arco e flecha. O conceito, os fundamentos são os mesmos. Tá. Porque o que faz um tiro ser bom
em qualquer dispositivo de tiro, no arco e flecha, no armamento, até no estilingue, é a imobilidade do atirador. Porque o armamento ele é preciso, o equipamento ele é preciso. Ele tem a mira boazinha ali. O que estraga o tiro é a pecinha que está atrás da arma. E qual a distância do alvo quando você está na competição? A minha distância hoje ela tem duas modalidades de competição. Tem o indoor e o outdoor. O indoor, como diz, já é em ambiente fechado, é 18 metros. E o outdoor é 50 metros. É 50 do tamanho metros. Do fundo de um copo americano, o 10. Eu acerto bastante no 10. Queria acertar um pouco mais, mas eu acerto bem o 10, a 50 metros. O outdoor você tem que fazer uma leitura de tudo, né? Porque fora, se tem vento, se então, não tem, o legal do tiro com arco, a luminosidade. É que não interfere, a luminosidade interfere mais do que o vento. Aonde está o sol, aonde está a visão. O vento, ele não interfere no voo da flecha, ele interfere no atleta. Você tá com o arco ali, e aí você vê quando o vento bate, ele vai puxar o seu arco para um lado e para o outro, mas você não pode compensar. Qual que é o seu papel? Manter o braço firme lá no centro do alvo, porque se você disparar com a flecha no centro do alvo, pode estar o vento que for, não vai desviar a flecha. Não desvia? Porque, não. É um arco de competição, normalmente ele vai de 40, a minha categoria é 43 libras, mas tem arco que o pessoal compete até 60 libras. A flecha sai a 290 km por hora do arco. Você acha que o vento vai interferir? Rápido, né? É muita força, muita precisão. É um equipamento extremamente preciso. E como é que tá a tua rotina de treino hoje? Insana. Como é que é? O que é insano? 5 horas de treino por dia. 5 horas. São 2 horas normalmente de treino de fortalecimento. Aí eu tenho que falar, graças ao Matheus e a terapia de flutuação. Ao Matheus, ao Christian, ao Fácil, ao Aquafloat, que são parceiros nossos aí. Antes disso aí eu não conseguia, porque a minha recuperação era muito demorada. Então eu fazia só o tiro, todo dia, e chegava uma hora fadigava. Eu tinha que ficar uns 2 dias de molho. Aí eu falei, preciso fazer um fortalecimento. Aí fui pra academia. Comecei pra academia. Na realidade eu conheci o Matheus por um quadro de dor lombar absurdo. Eu tava com um abalamento na lombar, que eu tava sentindo dor para respirar. Eu fui parar no hospital e aí de alguma forma lá, por causa de um amigo meu que fez faculdade comigo em 2012, trabalhou no Aquafloat, falou pro Christian, cara, eu conheço um cara que vai fazer bem flutuação. Na semana que ele falou pra mim pra eu ir lá no Fácil, foi a semana que eu fui parar no hospital com dor na lombar. Então já cheguei no lugar certo. Cheguei para fazer flutuação, ainda consegui um fisioterapeuta que, modesta à parte, é o top das galáxias. Isso tem quanto tempo? Tem 1 ano já, Matheus? Um pouco mais, né? Um ano e pouco. Mais de 1 ano. E aí, só que esse cara me arrumou em 4 semanas. Eu tava com a dor que eu não aguentava respirar. E aí vem a terapia de flutuação, mais a terapia aquática. Em 1 mês era 0 dor. Eu já tava vindo com essa dor lombar há uns 6 meses e treinando. Só que eu não falava pra ninguém, porque se eu falar que eu tô com dor, vão querer brecar meu treino, vão querer mexer a paciência. Eu falei assim, uma hora essa dor vai passar. Ou ela passa ou ela fica aí. Sem momento nenhum sem parar de treinar. Não. Eu só parei no dia que realmente o negócio ficou louco, que eu fazia assim, parecia que estavam enfiando uma faca assim nas minhas costas. Aí eu fui parar no hospital. Já não sou bom de mobilidade, já não consigo andar direito. O pouquinho que eu tava fazendo não tava conseguindo nada. Falei, não, fui parar no hospital. Aí conheci eles e tipo assim, aí depois que eu comecei a fazer a terapia aquática e a terapia de flutuação, o que aconteceu? A minha recuperação muscular fez assim, ó. Que eu ia pra academia, fazia um treino pesado, ia pro arco e flecha, fazia um treino lá de 2 horas e meia, 3 horas, e no outro dia eu tinha disposição, não tinha dor, não estava arrebentado. E aí hoje eu tô com essa rotina. Hoje eu tô fazendo treino de segunda, quarta e sexta, fortalecimento, porque eu já tô fazendo um treino bem rigoroso na academia, e o arco e flecha é de segunda a sábado. Segunda a sábado. Tem sábado que eu dou o golpe. E o recovery, ele tá entrando de quanto em quanto tempo? Toda sexta-feira. Toda sexta. Eu fazia sexta e segunda, mas aí eu tô fazendo faculdade também. Tô fazendo faculdade de educação física. Depois que eu entrei que eu comecei a conviver com o Matheus, com o pessoal do Fácil lá, eu aloprei. Eu já estou no 4º semestre de Educação Física. 4º semestre já? 4º semestre de Educação Física. Imagina Física. esse homem formado dando um treino pra você. E aí é Educação Física, é esporte, é musculação,
porque eu gosto, sempre gostei. E aí, graças a essa recuperação muscular, eu consigo ter uma rotina bem pesada, que eu falo, para andar comigo que não ando, tem que andar. Até um contraditório, para andar comigo que não ando, tem que andar, não é todo mundo que aguenta não, a rotina não. E aquela questão, né, Rodrigo, que eu falo muito pro Esdras, a gente entender quem que é o paciente que a gente está atendendo, né? Então, quando ele chegou a primeira vez, que o Christian, que é o dono lá do Fácia, me apresentou o Esdras, eu fiz uma avaliação nele, ele realmente estava bem travado. Teve essa primeira questão e o treino. E aí você vê esse jeito dele, a última coisa que eu ia falar é para de treinar, né? Sim. Não sei que estivesse incapacitando ele. Então, a gente foi ajustando a demanda de treino, intervindo dentro da piscina, ele fazia flutuação, as atividades em casa. Então ele foi evoluindo de forma muito rápida, muito surpreendente, que a história dele eu fui conhecendo ao longo do tempo que eu fui tratando dele. Mas não dava para esperar nada menos do que isso, né? Sim. Assim, por essa determinação dele. Então acho que dentro do tratamento, da fisioterapia, eu acho que isso faz a grande diferença. Quando o paciente está junto, né, corresponsável com o tratamento em si, vai fazer toda a diferença, né? E aí foi a velocidade e hoje a gente pega alguém trabalha como Esdras, né? Com uma história de superação tão marcante, né? Acho que o atleta dentro de você, ele tá lá de trás, ele tá só se fortalecendo ao longo dessa jornada, né? A pessoa, né? A força de vontade. E aí, quando você fala que na próxima competição você vai estar lá, você falou, não, sem desrespeitar o primeiro lugar, tudo é lógico, mas o atleta, ele treina para ser o primeiro, né? Ah, cara, eu quero esse troço demais. Eu vejo isso no teu olho. Não a ponto de ser. Você não precisa falar. Desonesto, desleal ou injusto. Não. Sim. Mas eu quero com todas as minhas forças. Entendeu? E pra falar a realidade, o que eu amo do tiro com arco? Porque eu tô lá, não tô disputando com ninguém. É comigo mesmo. Ah, mas tem um cara lá do seu lado. Eu não tô nem aí pra quem tá do meu lado. O que eu quero fazer é dar o meu melhor. Você sabe a tua marca, você sabe o teu objetivo. Se o companheiro estiver ali do meu lado, ele for superior a mim, eu preciso treinar mais. Sim. Mas o que eu preciso? Eu preciso entregar lá tudo que eu venho treinando. Milagre não acontece no mundo do esporte, não adianta você... Eu aceito milagre na minha vida, eu aceito milagre na minha recuperação, mas no mundo do esporte, eu acredito que, claro, Deus está em todos os lugares, Deus faz milagre em todos os lugares, mas ali é meritocrático. Ali não adianta você empurrar com a barriga e achar que vai chegar lá. Não, quando chegar lá eu vou acertar. Não vai, irmão. E o esporte individual, né, tem muito isso, né? Individual é você. É você ali com as suas metas, com o seu treino, com o seu esforço. A grande diferença da mentalidade, né, do esporte individual e coletivo, né? O coletivo, você depende de uma equipe e você tem uma equipe para se escorar. Pô, hoje a gente perdeu por causa de fulano. O meu não. O meu, se eu perder, a culpa é minha. Ah, fulano, eu já vi alguns companheiros de linha de tiro. Pô, ele podia ter dado um vacilo. Você podia ter acertado mais por cento. Essa é a realidade. Na verdade, quem vacilou fui eu. Entendeu? Eu sempre oro. No campeonato no México, só falei, bem rapidinho, que em 2021 eu participei do Parapan-Americano. Fui convocado para a seleção brasileira. Era para ter acontecido em 2020, aconteceu em 2021 por causa da pandemia. E aí o que aconteceu? A pandemia, todo mundo se intocou, eu fui treinar numa chácara, isolado, não tive... respeitei o isolamento social, mas eu tive a oportunidade de treinar. Então ali eu fui sacana. Porque eu falei assim, a galera tá tudo intocada, ninguém tá treinando? É agora, vou moer. Mas treinei igual um doido. E aí cheguei no campeonato no México, aí eu lembro que no México eu orei. A minha oração foi essa. Falei assim, Deus, eu sei que todo mundo aqui é teu filho. E eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu falei assim, som do meu coração. Eu quero isso aqui mais que todo mundo. Eu quero ser campeão desse negócio. Eu tava enfrentando um brasileiro que se chama Elcio, que é o atual top 1. O top 1 tá brigando lá, ele e o Eugênio. E eu admiro muito esses dois atletas porque eles são inspiração para mim no esporte. E eu entrei pra linha de tiro contra ele, cara que
tinha um nível técnico, tem até hoje um nível técnico muito acima do meu, só que eu falei assim, eu posso até cair, mas eu vou cair com sangue nos olhos, eu vou cair com os dentes cerrados, e eu ganhei dele. Mas ganhei dele. Essa diferença. Atirei muito. Então foi eu. Quer mais e treina mais, né? Isso, você já viu um documentário do Kobe Bryant, né? Daquele jogador de basquete que morreu no acidente de helicóptero há um tempo atrás. O do Kobe eu não assisti ainda não. E ele é, né, fora de série. E ele falou uma coisa que você acabou de falar aqui, né? O quanto ele queria ser o número 1. E na hora que era feriado, que era folga, ele estava na quadra. A hora que o time ia descansar, acabou o treino, ele estava cansado, ele voltava para a quadra, não, agora mais sem arremesso. Ficava lá de fora sem arremesso, e é exatamente o que você falou. Então essa determinação, essa força de vontade, é a força de vontade do cara que é campeão. E ser campeão, independe se ganhou o número 1, número 2, número 3, ser campeão na atitude, ser campeão na vontade, ser campeão na postura de vida, é o que a gente está escutando aqui. Ah, cara, eu me sinto muito grato. E eu costumo dizer, sem brincadeira, sem demagogia, quebrar o pescoço foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Quebrar o pescoço foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu era um cara jovem, nunca fui arrogante, prepotente, mas eu sempre fui um cara que confiava muito em mim. Sempre confiava muito na força do meu braço. Falei assim, não, eu chego, eu conquisto. Até hoje eu tenho isso. Só que hoje eu me permito ser mais grato, e a lesão medular me fez enxergar a vida de uma outra forma. Eu saí de uma lesão medular sem nada, porque tudo que eu tinha era meus movimentos, era minha força, e eu perdi tudo isso. E depois disso, a minha esposa, eu conheci ela, eu estava usando fralda. Ela não me conhecia antes do acidente. Eu conheci ela, eu estava usando fralda. Estava em cima de uma cadeira de roda. A primeira vez que a gente parou para conversar, eu estava em cima de uma cadeira de roda. Uma menina linda, loira, do olho azul. Se entrar no meu perfil aí, pode ver lá, mas fica esperto. Fica de olho não, fica muito de olho não, que é minha. Passei pro meu nome rapidinho para ninguém dar uma de esperto. E eu, além dela, que para mim é o amor da minha vida e sempre vai ser, ela ainda me deu 3 filhos lindos. Tudo isso depois de uma lesão medular. Cara, o que eu posso reclamar de demorar um pouquinho mais para chegar nos lugares? E aí vem os detalhes simples. Hoje, toda vez que eu consigo abotoar uma camisa, eu me sinto realizado. É um troço simples, mas eu amo usar camisa social, eu gosto de usar terno, sou cristão, vou para a igreja de terno, bonitinho, terno, gravata. E teve um longo período de tempo que eu estava numa cama, aí minha tia, minha avó, minha mãe me levantava, me vestia, abotoava o meu terno, e eu ficava olhando, falava assim, até quando eu vou ficar nessa situação? E eu lembro a primeira vez que eu consegui, com esses dedinhos aqui, mesmo com essa dificuldade, fazer isso aqui, ó, e fechar de novo. Quero que vocês vejam, não é fácil não. É uma coisa simples. Cara, mas como eu sou grato por conseguir fazer isso aqui, ó. Cara, isso é extraordinário. Era um troço que eu fazia todo dia, nem ligava. Vestia a farda lá em 1 minuto e meio, vai aquela correria, amarra o coturno e loucura e tal. Hoje eu demoro, só que quando eu termino eu falo assim, venci. Consegui. Eu tinha perdido tudo isso, não sabia valorizar, e hoje eu tenho tudo isso de volta. Sabe aquele negócio que fala assim, a gente só valoriza quando perde? Eu perdi tudo, mas eu não recebi só em dobro, eu recebi infinitamente mais. Eu ganhei tudo, muito mais do que eu mereço. Hoje às vezes as pessoas chegam e perguntam pra mim, e aí, como é que você tá? Eu falo assim, tô melhor do que eu mereço. Tô na vantagem sempre. História sensacional, sempre. Hein, Matheus? O Esdras, estamos chegando pro fim, ó, a gente nem viu o tempo passar, hein? Mas a gente tá aqui pra te ouvir, cara. Assim, ó, 2 coisas. Primeiro, fala do projeto de Los Angeles. Resumidamente, como que tá? Olha como é que Primeiro. Olha como é que tá Los Angeles.
A minha tela de bloqueio do celular aqui, ó. Espera aí que essa aqui eu quero mostrar pra galera. Ó. Toda hora eu olho pra isso aqui, ó. Deixa eu ver as Los Angeles. Vai ser 2026. Falta Aí, pouco. né? Não, 28. Não, 28. 2 anos. 28. 2 anos. Los Aí, Angeles, O ano que 28. vem é um ano Tá aí. pré-olímpico já, né? Eu quero esse troço demais. Eu quero esse troço demais. A gente tava Desde que eu fui conversando pro México, eu vi a galera falando inglês. Aí eu comecei, eu não vou fazer merchan do aplicativo, mas tem um aplicativo de idioma que ele tem um negócio que se chama ofensiva. E aí eu falei assim, eu preciso exercitar minha constância e a próxima prova internacional que eu for, eu quero chegar falando inglês. Eu já estou há 4 anos, sem falhar um dia, treinando inglês. Que bacana. 4 anos. Só que a meta não era o inglês. A meta é o castelo de tijolinho pequeno. Todo dia fazer algo, um pouquinho. Às vezes a minha aula é 5 minutos, às vezes a minha aula é 10 minutos, às vezes eu só tenho 3 minutos ali, mas eu já estou... deixa eu ver aqui, tá o número aqui, ó. Falar 4 anos não parece a dimensão tão grande. 1.482 dias de ofensiva. Muito bacana. Sem falhar. Constância, galera. Se você quer alguma coisa, você não precisa chegar atropelando. Faz um pouquinho, mas faz todo dia. Bota tua mente, bota teu coração nisso. O projeto é esse. O projeto é todos os dias. Se não der para treinar 2 horas, eu vou lá dar 50 tiros, vou treinar 1 hora. Se der para treinar 40 minutos, eu vou treinar 40 minutos. Mas o que eu quero é não deitar minha cabeça no travesseiro à noite e falar assim, pô, hoje eu vacilei. Isso eu não gosto. Isso eu não gosto. Isso eu não gosto, não. A gente vai estar Isso eu não assistindo, gosto, cara. Isso eu não gosto, não. Eu já falei muito pra ele, ó, você já ganhou um torcedor, um fã número 1. Tá Dois. Agora- eu quero fazer jus a todo esse apoio. Eu quero fazer jus a todo esse apoio. Que bacana. Eu quero fazer jus a tudo isso aí. Sensacional. Nossa última pergunta, não é uma pergunta, mas é para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, né? Que tem desde pacientes, profissionais, familiares, as pessoas que estão ouvindo. O que você deixaria de mensagem de tudo isso que você aprendeu? Cara, eu quero deixar uma mensagem pro cara que talvez esteja no hospital agora, com a doença terminal ou com a lesão medular igual a minha. Eu acredito nisso, que a única coisa que não tem solução é a amputação. Mas se tem membro aí, se tem vida, se tem um pulmão inchando e murchando, vai pra cima, irmão. Ou irmã, não desiste. Cerra os dentes, fecha o punho e vai pra frente. Não se entrega, não abaixa a cabeça. Mesmo que, com todo respeito à medicina, alguém que estudou trocentos anos te diga que você não tem chance, a sua chance principal é estar vivo. A vida é uma dádiva. Não abra mão dela. Isso é pra galera que tá no hospital. Agora, pra galera que não tá no hospital, se apruma. Você tem tudo, você tem saúde, você tem tudo que você precisa para conquistar o mundo inteiro. Vai pra cima. Fecha a cara, às vezes com a lágrima correndo, sabe, achando que vai dar errado, mas mete a cara até no que vai dar errado, porque até o que vai dar errado, uma hora dá certo. É só querer. É só ter vontade. Eu acho que a vontade move a gente para qualquer lugar. Tenha vontade, tenha vontade. Eu vou falar uma frase, vou até copiar daquele cara. Ele é maluco, poderosíssimo ninja. Ele fala assim: quanto tempo faz que você não quis uma coisa com todas as suas forças? Algo que eu quis com todas as minhas forças uma época foi voltar a andar, foi voltar a mexer, foi sair de uma situação de tetraplegia. E toda vez que eu chego num topo, que eu chego numa conquista, eu arrumo um BOzão maior ainda, porque quando a gente perde a vontade de conquistar algo, a gente já morreu. Então, se você tem vontade de ter alguma coisa, vai pra cima, vai pra cima. É isso aí. Muito bacana. Não tenho o que falar, eu acho que você falou tudo o que as pessoas precisam ouvir, né? Eu fecho aqui. Eu não consigo falar melhor do que ele falou. Ô, louco. Muito bacana. Um prazer ter aqui você hoje. Privilégio. Edras, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pela aí a sua honra de luz, ter me pela sua convidado. força.
Eu que estou com você semanalmente na piscina, não tinha dúvida que seria dessa amanhã, forma. Amanhã, 8h30, nós estamos lá. E daqui 2 anos, todo mundo aqui na televisão. Los Angeles. 2 anos, Los Angeles, torcendo e vendo você brilhar lá em Los Angeles. É isso aí. Se Deus quiser, vamos pra cima. Muito bom. Parabéns. Pessoal, aqui a gente encerra mais um episódio do Saúde em Movimento. Muito obrigado. Compartilhem com quem vocês conhecem, com quem possa interessar todas essas histórias, essas mensagens, como essa incrível história que a gente ouviu hoje do Esdras. E fiquem atentos para os próximos episódios. Muito obrigado. Obrigado.